Olá, Jardim querido, graça e paz. Nós vamos para mais um devocional do Jardim e hoje o nosso devocional ele tem por título Duas Casas e está baseado na leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27, que diz assim: Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ele não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como uma pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Pois bem, o devocional de hoje ele tem por título, né, como eu disse para vocês, Duas Casas. E o texto ele fala a respeito, né, de engenheiros que fizeram testes, né, em, em, em casas, né, simulando ali, sobre aquelas duas casas, né, um furacão de categoria 3. Ou seja, era um furacão com ventos acima de 160 quilômetros por hora, né? Durante ali 10 minutos eles ficaram ali soprando aquelas duas casas e uma das casas ela havia sido construída, né, dentro de padrões, né, técnicos que fugiam o preparo para resistir a terremotos, furacões. E a outra, ela foi feita seguindo os protocolos, né, de locais que são vitimados por furacões. Então ela teve telhado, né, e o piso reforçado. Dentro dessa simulação, qual foi a casa que caiu? A primeira, porque ela não estava preparada para aqueles ventos tão fortes, né? E nesse segundo, a casa ela resistiu e ao final do teste, os engenheiros eles questionaram em qual das duas casas você preferia morar. Aí, o que é que isso significa para a gente? Quando Jesus ele estava, né, concluindo ali no Evangelho de Mateus os seus ensinamentos sobre o reino de Deus, ele comparou, né, os seus ensinamentos, né, as suas palavras, né, e a prática das suas palavras como alguém que construía a sua casa sobre a rocha, ou seja, sobre uma fundação resistente, forte, né, um bom alicerce, né, e nesse sentido compara também essa pessoa como alguém que está preparada a resistir, né, às tempestades, né, aos furacões, aos terremotos, né? Então ele compara essa pessoa com uma casa que foi construída sobre uma base sólida. E nesse sentido, trazendo para a nossa realidade, o que é que a gente observa? A gente observa que existem muitas pessoas, né, inclusive, às vezes, né, e o que é mais problemático, até pessoas dentro da igreja, pessoas que se dizem cristãs, que constroem o fundamento das suas vidas não alicerçado na palavra de Deus, mas alicerçado nas suas próprias vontades, alicerçado nas suas próprias crenças, né, que não a crença, né, na palavra de Deus, nas palavras de Jesus. E o que é que acontece com essas pessoas? A gente sabe que a gente nasceu, né? A única certeza que a gente tem na nossa vida é que um dia a gente, como nasceu, um dia a gente vai morrer. Mas nesse intervalo entre o nascer e o morrer, a gente vai passar por inúmeras provações. E se a gente compara, né, a gente pega a palavra de Jesus, né, do que ele disse, né, essa casa, né, ela é cada um de nós, o que vai definir quando vem a nossa situação, quando vem as tempestades, os furacões, os terremotos, é o nosso alicerce. O que vai definir como a gente vai ficar é o nosso alicerce. Se o nosso alicerce
ele está firmado em nossas próprias vontades, quando vem a primeira tempestade, não tem força, aí a gente cai. Mas, não tem força a gente, né? A tempestade termina sendo mais forte do que cada um de nós, do que as nossas vontades, e a gente cai. Mas se o alicerce de nossas vidas é Cristo, então a nossa base é sólida. A gente está firmado sobre a rocha. Diz que a palavra de Deus, ela mostra, né, que aquela que está firmado em Cristo, ele pode até cair, mas ele cai e se levanta, enquanto que outras pessoas continuam ali no chão. Diz o Salmo, né? Eu me levanto e permaneço de pé, mas há outras pessoas que não estão alicerçadas, né, na palavra de Deus, alicerçadas no Cristo, né? Essas pessoas, elas tendem a não resistir às intempéries, né, às provações da vida. Então, nesse sentido, a mensagem a mensagem do devocional de hoje é: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Então, você recebeu um dinheiro, você recebeu materiais de construção e para construir uma casa para você. Você não vai construir a sua casa em um local de aterro, onde aquele aterro ali, ele é feito de areia, tipo areia de praia, né? Areia de beira de rio. Mas você vai procurar um terreno mais sólido e vai firmar bases fortes para que a sua casa ela resista. Eu lembro que quando meu pai ele construiu a casa que a gente mora, no momento em que estava fazendo a fundação da casa, ele pediu para que o pedreiro ele fizesse uma base de uma casa, né, que aguentasse não somente a casa, mas casas, uma em cima da outra. Talvez porque ele pensasse naquele momento em que eu e minha irmã a gente pudesse construir as casas da gente em cima da casa dele, né? Então, a base da nossa casa lá, ela é uma base que aguenta mais 2 andares. Então, é uma casa com uma construção, com uma base sólida. Eu falo disso porque assim deve ser a nossa vida. A nossa vida deve estar firmada em base sólida. E que base sólida é essa? A palavra de Deus. Que base sólida é essa? Jesus Cristo. Então, se a gente tem Jesus como a nossa base, como o nosso alicerce, pode vir todas as tempestades que vierem, mas a gente não cai, a gente permanece de pé, a gente permanece firme. Em contrapartida, aquelas pessoas que não têm o Evangelho de Cristo, né? Ou não tem Jesus como a sua base, quando vem o menor probleminha que seja, elas se desesperam, elas perdem a estrutura. Já ouviram alguém dizer, com certeza vocês já devem ter ouvido alguém dizer assim: rapaz, aquela situação foi tão forte que fulano, em meio a ela, ficou sem base, perdeu as estruturas. Ou seja, porque o problema que veio foi suficiente para fazer com que ele perdesse a estabilidade. E se ele perdeu a estabilidade, é porque ele não tinha, no caso nosso cristão, essa estabilidade, essa solidez, ela é garantida a partir do momento que a gente firma ela em Cristo. Então, que essa seja a nossa lição de hoje. Como diz no final, né, do devocional de hoje, ele diz assim: Jesus, ajuda-me a permanecer
e afirmar-me em Ti quando surgirem as tempestades e os ventos. E que Jesus ele nos ajude a nos mantermos sempre firmes, sempre estáveis, sempre seguros, confiando que, como Ele é nossa base, nada nos afeta, nada é capaz de nos destruir, de acabar com as nossas estruturas, e que Ele nos abençoe. Amém? Então vamos orar. Justo eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Te agradeço pelo dia, Senhor, que Tu nos deste. Te agradeço, Senhor, pelo dom da vida. Te agradeço por tudo, Senhor. Mas te agradeço mais ainda, Senhor, porque Tu és a nossa base. Tu és o nosso alicerce. E alicerçados em Ti, Senhor, nenhuma tempestade é capaz de nos destruir, nenhum terremoto é capaz de nos tragar. Então, Senhor, continua sendo a nossa base, continua sendo o nosso sustento. Mas, Senhor, eu te peço que Tu venhas a abençoar cada um dos irmãos e irmãs de nossa comunidade e que Tu esteja, Senhor, a proteger os nossos pastores e pastora. Abençoa também, Senhor, o nosso reverendo Souza, que está à frente daquela missão nas comunidades de Tijolinho e 8 de março, Pai. Abençoa o nosso reverendo Maurício, o reverendo Cláudio, a reverenda Keila, e abençoa cada um dos irmãos e irmãs de nossa comunidade. Graça te damos, Senhor, pelas bênçãos que Tu já concedeste à nossa comunidade. Te pedimos, Senhor, de uma forma especial que venha restaurar a saúde dos irmãos e irmãs que se encontram enfermas, e te louvamos, Senhor, por tudo, pedindo a Ti que nos dê um resto de noite com um sono tranquilo e reparador, para a glória e honra do Teu nome. É assim que eu te oro e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. É isso, meus irmãos e minhas irmãs, e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.